Olá, bom dia. São 6 horas da manhã. Deus existe? Se Deus existe, por que ele não aparece? Se existe esse Deus tão poderoso, por que ninguém vê, ninguém sente ele? Deus não é para ser sentido, e sim a certeza que ele existe. Mas como eu posso ter certeza que ele existe? A certeza que você tem é com a prova. Você tem a prova, que é a palavra de Deus. A sagrada palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quiser saber quem é Deus, você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas eu queria que ele se manifestasse, eu queria que ele aparecesse em matéria, com um cajado, com um cabelo branco. Sim, mas é que na verdade Deus, ele vai além. Ele se revela, ele se manifesta no mais íntimo daquela pessoa que quer conhecer ele de verdade, no seu entendimento. Vou contar uma experiência minha. Eu não posso ter vergonha do que eu vou falar. Anos atrás, por volta de 2008, coisa assim, eu vivia assistindo, sempre gostei de filmes, seriados, e aquela regrinha, depois da meia-noite ficava procurando canais pornográficos, que é uma realidade de muitos homens casados, solteiros e até mulher, procurando filmes pornográficos para ficar assistindo. E nessa de ficar assistindo filmes pornográficos, uma certa vez, e toda vez passava pela programação de um determinado programa evangélico, que eu não vou falar o nome, e nem desse pastor, um pastor que tem um chapéu grandão, daqui do Brasil, uma vozona bem engrossada, né? Bem forte. E de vez em quando eu via o trecho de testemunhos de salvação, coisa assim. E eu não gostava, eu odiava a voz daquele homem. E eu queria saber assim por que eu não gostava daquele homem. Mas tudo bem, mas eu não tinha paciência, eu mudava. E via o testemunho daquelas pessoas, mas eu não gostava de programação católica, evangélica, nada que envolvesse esse tipo de coisa, de religião. Nunca gostei nada disso, pra falar a verdade. Pra mim era assim, existe Deus, tem um Deus do meu coração, Deus conhece meu coração e pronto, acabou. E é isso. Não é pastor, nem padre, nem pai de santo, nem ninguém. Então, esse era o meu entendimento, né? Então, o que acontece? Como eu falei, eu ficava procurando filmes pornográficos, que era um vício meu, que é um vício de muitos homens casados, até muitas vezes até dentro da igreja, né? Tô falando dentro da igreja, né? Não tô falando em harmonia com Deus, tá? Vive essa realidade, então eu ficava procurando. Só que assim, eu sempre quis ter uma experiência com Deus. Então, uma certa vez, eu cansado de ficar assistindo filme pornográfico, eu falei assim, eu preciso saber, daí eu vi de novo a programação desse pastor, igual eu falei pra você, um chapéuzão grandão, e falando dos testemunhos de fé lá às pessoas, e eu falei assim, eu olhava pra ele e falava, isso é um picareta, um pilantra. Mas, nesse dia, eu deixei de assistir um filme pornográfico, que eu ficava procurando, e eu falei assim, eu quero saber por que eu não gosto desse homem, eu quero saber por que toda vez que eu vejo ele eu fico irritado. E eu decidi assistir forçado aquele programa ali, forçado, assistir. E assistindo aquela programação, via testemunho das senhorinhas, das coisas assim, das pessoas, e as pessoas falam, eu fui curado disso, eu não sei o que lá, e cura difícil, e Deus conversou comigo. E no silêncio, isso eu aprendi na porta de bar, isso eu aprendi com um colega meu, que era da palavra, e eu tomava minha cervejinha, e ele falou pra mim, Dinei o nome dele. Ele falou assim pra mim assim, toda vez que for conversar, cara, conversa com Deus, conversa no silêncio. Para o diabo não ouvir o que
você quer conversar com Deus, porque o diabo, ele não sabe o que você pensa. Então o que eu fiz? Esse dia assistindo esse programa, como eu falei, não perdendo o raciocínio, né? Procurava a programação pornográfica. Só que nesse dia eu decidi não assistir. Como eu falei, fiquei assistindo o programa desse pastor aí que eu não gostava dele. Dessa programação, esse pastor que tem chapéuzão, dos testemunhos. Então, em silêncio, por volta de 1h da manhã, eu assistindo, vendo as pessoas dando esse testemunho, eu pensei assim, comigo, sozinho. Falei, poxa Deus, as pessoas falam de uma experiência com o Senhor, né? Isso e aquilo. Eu falei assim, eu sei que o Senhor existe. Mas eu queria tanto também ter essa experiência que as pessoas têm. Eu acreditava em Deus. Mas eu falava assim, eu queria ter tanto essa experiência que as pessoas têm. Poxa, me dá um sinal. Era 1h da manhã. Tá assistindo a programação. Na mesma hora, esse pastor, na programação de televisão, ele falou assim, agora tem uma outra pessoa que vai dar um testemunho. A hora que subiu, mora em Itaquera, tá, gente? Só pra vocês saberem. A hora que subiu no altar, acho que a igreja dele deve ser em Santo Amaro, coisa assim. A hora que subiu no altar, subiu uma vizinha minha, 4 ruas acima da minha casa. Ela subiu para dar o testemunho. Eu queria uma prova com Deus. Falei com Deus no silêncio. O testemunho que subiu no altar era uma vizinha minha, 4 ruas acima da minha casa. Vizinha de infância. E ela contou a história dela, que tinha hernia de disco, que subia de 4 pés, isso, aquilo, piriri, pororó. Ali, mexeu comigo. Ali Deus, ele agiu no meu entendimento. Ele fez eu entender que realmente ele existe. Ele usou aquela situação. Coincidência? Será? Então vamos lá. Logo depois, eu nunca tive problema nenhum de saúde. Vocês vão entender. Logo depois, pouco tempo depois, eu trabalho no hospital e eu fazendo procedimentos no beira-leito do paciente, eu senti uma fragilidade no esquerdo e eu caí no chão. Caí no chão, meus colegas até vieram me socorrer, perguntou o que foi, eu não sei. Depois disso eu comecei a ter problemas de joelho, problema de coluna, eu comecei a virar o rei do atestado, eu comecei a ter problemas que até então não existia. E o que acontece? Para você falar, para você entender. Eu queria uma prova com Deus, Deus ele se manifestou na minha vida. Ele não me deu essa doença, ele apenas, acredito que ele tirou a proteção que eu estava tendo. Ele não me deu a doença, ele tirou a proteção para agir no meu entendimento, para eu saber que ele é o Deus. Então o que acontece? Como um colega meu, esses dias atrás, veio me desafiar no trabalho. Ele falou assim, mas poxa vida, Deus ele não podia se manifestar de outro jeito para você? Te dando uma bênção, um carro, uma família. Então por que ele usou essa experiência? Porque na verdade, Deus ele age a todo momento. Mas a gente só vê Deus na nossa vida quando a gente está no meio do deserto. Quando a gente está no nada. Quando a nossa mulher nos deixa. Quando a gente é rejeitado por pai e mãe, por filho, pela sociedade, pelo mundo. Quando ninguém te quer. Aí a gente se vê para Deus. Porque quando não acontece isso, a gente é voltado para tudo isso. Para esposo, para esposa, para o trabalho, para o dinheiro. E a gente não consegue ver Deus. Você consegue ter Deus com dinheiro, com família? Consegue. O problema é que quando a gente tem essas coisas, a gente não consegue se conectar com Deus. Mas por que a gente não se conecta com Deus? Porque realmente a gente não está no Espírito de Deus. Então o que é importante é você entrar no Espírito de Deus. E para você que é incrédulo, que quer ter uma experiência e tem vontade de conhecer esse Deus e não sabe nem de que religião ou o que você é, faça esse desafio. Pede para Deus agir no seu entendimento e se atente porque Deus ele vai usar situações para falar com você.